Salve, salve, galera do Imersão Podcast. Estamos aqui para mais um episódio especial, um papo de pregadores. E hoje uma participação mais que especial, um pastor presidente, missionário das Assembleias de Deus, pastor Edilson Veras, de Aquirás, no Ceará. Seja bem-vindo, pastor Edilson Veras. Muito bom dia, Diego. Bom dia. Bom dia a todos os irmãos. Com muita alegria poder estar aqui. Para mim é uma honra participar desse podcast. E alguém até, quando eu comentava, eu fui convidado para participar de um podcast, diz, tá ficando chique, né? Tá Isso é a ficando chique. primeira vez na minha vida participar de um momento desse aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos aqueles que, porventura, estarão sintonizando e nos ouvindo. Amém, pastor Edilson. Muito bem-vindo, tá? Isso aqui é a sua casa, o Imersão, tá? A gente vinha conversando, é aquele papo de amigo. Amém. Sentou na mesa, vai conversar. Eu quero saber a sua história, de onde o senhor veio, para o que o senhor está fazendo e para onde o senhor pretende ir daqui a um tempo, pastor Edilson Veras. Qual que é os planos para o futuro aí, né? E daqui a pouquinho no céu, todo mundo junto em nome de Jesus Cristo, pastor Edilson. Antes de começar, pastor Edilson, quero falar aqui do nosso patrocinador, a Fitcar Veículos, aqui em Campinas, na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, número 650. Vou deixar aqui embaixo o site da Fitcar. Tá passando na sua tela agora um vídeo institucional da Fitcar, mostrando a estrutura da empresa, uma empresa séria, consolidada, procedência no veículo. E a melhor coisa da Fitcar, que eu tenho reparado dos clientes, é o pós-venda, um pós-venda de qualidade. O Rafael, o Márcio, toda a sua equipe, eles prepararam para que você possa ter uma experiência ao comprar um veículo seminovo. Fitcar Veículos, entra aí no site para que você possa comprar o seu veículo seminovo aí e ser abençoado. Vamos lá, pastor Edilson Veras. Ô, meu amigo. Quem que é o Edilson Veras? Da onde o senhor veio? E como que era o Edilson Veras pequenininho lá no Piauí, né? Que você falou que é piauiense, pastor Edilson. Na realidade, é uma história bem interessante, assim, que eu vivi, porque quando eu tinha 7 anos, Diego, de idade, nós morávamos no sul do estado do Piauí, lá naquela região de Correntes, Gilboés, por ali. Nós tínhamos um vizinho, né? Nossos vizinhos eram crentes da Assembleia de Deus, e todos os dias eles faziam o culto doméstico. E eu, com curiosidade, fui participando daqueles eventos, cantando louvores, eles tinham os momentos da palavra e oração. Um certo dia, eles me perguntaram se eu desejava aceitar a Cristo. E aos 7 anos de idade, eu falei que sim. Chegando em casa, falei para minha mãe e meu pai, eles ficaram muito bravos, me proibiram de ir para a casa daquele vizinho. E durante muito tempo eu não pude ir por causa dessa proibição. Mas eu lembro que houve um evento, ia ter um grande culto na casa deles, no quintal, na frente, na área da casa deles, e eles convidaram todos, e o convite foi para o meu pai e minha mãe participar daquele culto. E eu me lembro, na época, até o nome do pastor, acredito que já passou para o senhor, já era de idade, Antônio Porfírio da Silva, pastor. E meu pai aceitou o convite de ir para o culto. E houve aquela festa, o pessoal foram tudo de caminhão, né? Uma banda de música tocando, aquela alegria toda. E houve a pregação, o momento da palavra, e a palavra tocou o coração do meu pai e da minha mãe. Quando foi no momento do convite, do apelo, né? Perguntaram quem queria aceitar a Cristo. O meu pai levanta. Meu Meu Deus. pai se levantou para aceitar Jesus. A minha mãe era um pouco mais dura. Todos pensavam que minha mãe ia puxar meu pai e não aceitaria ele ir até a frente. Acharam que ela ia Interrompê-lo, interrompê-lo? puxar ele. Sério, pastor? Mas quando ele levantou, deu os primeiros passos à frente, a minha mãe também levanta e segue meu pai, pega na mão e vai até a frente. E ali eles aceitam a Cristo. Foi uma alegria muito Que grande. graça, pastor Então, Edilson. desde essa época, eu tinha 7 anos de idade. Então, desde essa época, meus pais permanecem firmes na presença do Senhor. E através desses irmãos, né? Através da nossa pessoa, pela misericórdia de Deus, nós então conduzimos meus pais à presença de Deus. Foi através da gente que eles chegaram a conhecer Jesus. E os demais irmãos, meus irmãos, né? Todos nós fomos criados num ambiente cristão, sendo ensinados pela palavra do Senhor Deus. Pastor, me fala assim, uma dúvida que eu tenho. O senhor nasceu em que ano?
Eu nasci em 1967. Senhor de 67. E isso a gente está falando de 7 anos depois, Sim, 74. por aí. Como a sua família era de que religião? Eles eram católicos não praticantes, É né? porque o piauiense ali, o nordestino em geral, eles são já nasce católico, né? É, Depois vê para onde vai, cada é um ali, né? verdade, é. Mas tinha algum preconceito com relação à igreja evangélica? Por que que o Muito. senhor tem? Porque o seu pai proibiu de ir para a igreja? Uhum, Tipo, de ir para casa do vizinho porque o vizinho era cristão, né? sim. E É. como que era esse preconceito? Quais eram os desafios? Porque eles achavam que eles tinham nascido numa religião e que não era necessário eu estar mudando, né? Eles chamam naquela época virar crente, né? Uhum. Virar crente. Então era algo muito estranho isso aí, virar crente, ser crente, né? Protestante, porque naquela época existia esse nome, protestante, né? Protestante, né? Eles são protestantes, não se aproxime deles, não. Então havia esse preconceito muito forte, né? A gente foi criado numa família, meus pais eram uma família bem devotos, né? Tradicionais mesmo. Tradicionais, então eles não aceitavam mesmo. Então, quando houve essa conversão, foi uma admiração muito grande, né? Foi Meu algo Deus. esplendoroso, porque realmente foi Deus que fez isso, que impactou o coração da família, né? Foi um trabalhar de Deus, O poder do evangelho, né, o pastor, para fazer poder do isso? evangelho. Porque o poder do evangelho entrou no seu pai, que era totalmente tradicional, Sim, e sua mãe, que você falou que era mais brava, você achou que não iria, sim, arrebatou os dois juntos, né? E juntos. a porta de entrada do evangelho na sua família foi o senhor, Sim, com 7 anos de com idade. 7 anos de idade, Nossa. nessa época. A importância, pastor, a gente vê com relação, se o senhor pode falar um pouco mais sobre isso, de você trazer crianças para a igreja, né? Sim. Que a gente tem esse preconceito. A Uhum. gente recebe na nossa igreja muitas crianças que o pai não vai e a mãe Uhum. não vai. E na Sim. escola dominical, às vezes, também a criança que vai porque tem um café da manhã. A nossa igreja tem esse costume de fazer, né? Pro departamento infantil, né? Então, e para eles é importante porque você vê que o evangelho vai entrando através da criança, pastor, na Uhum. família, né? É um meio, né, de trazer a família, os pais, para entrar num ambiente cristão, para a igreja, os trabalhos, ouvir a palavra do Senhor, né? Então a gente tem que valorizar bem esse trabalho. Importante porque a gente procura valorizar isso aí, né? Fazer trabalhos voltados para crianças, né? Fazer um culto para as crianças, e isso tudo vai colocando na mente da criança o valor que é estar nesse ambiente da igreja, ser criado, né? No mundo em que tantas leis têm sido criadas para destruir, né, a mente das nossas crianças, né? Que Deus possa guardar nossas crianças cada dia, Em né? nome de Jesus. Até por experiência pessoal, o senhor falou que foi com 7 anos que aceitou Jesus, né? Sim. E eu com 7 para 8 também tive a experiência de ir na Assembleia de Deus Madureira em São Paulo, lá no Brás, né? É lá em São Paulo é Brás. E fazer o convite, se alguém queria aceitar Jesus como seu Uhum. Salvador. E eu levantei e aceitei. E Sim. Jesus, eu não entendi ainda, assim, a complexidade daquilo, mas eu não poderia dizer não para um chamado tão grande assim. Como não para Jesus, né? Como falar Uhum. não para ele, né? É verdade. E aí eu sinto que minha família espírita, com católica, né, muito e praticantes, né, porque eles eram meus pais, minha mãe ainda é praticante de espiritismo, meu pai era muito católico, roxo, Uhum. mas naquele dia eu senti que Jesus já tinha um chamado para mim desde o ventre lá, antes do ventre da minha mãe, Olha que já coisa tinha um linda. projeto muito grande e de lá para cá o que eu sou hoje também, eu acho que diz muito daquela decisão que eu tinha 8 anos ali e eu decidi ir por Cristo Uhum. naquele momento. Pois bem, pastor Edilson. Aceitou Jesus, papai, mamãe, como é o nome deles, pastor? Francisco, Francisco Soares e Elisa Veras. Elisa Vera e Francisco Soares. Um abraço para os É. senhores aí. Fica essa homenagem a vocês aí, essa história tão linda no ano de 73, pastor. Por aí. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. E aí, como é que o senhor, depois desse tempo, como é que o senhor veio parar em Campinas? Como é que o senhor começou o ministério? Como é que foi essa história? Na realidade, quando nós tivemos esse período morando no sul do estado do Piauí, meus pais trabalhavam numa empresa de pavimentação, então sempre a gente viveu morando, éramos tipo uns nômades, né? Transferência, eu era transferido de uma cidade para outra, né? Para poder acompanhar a pavimentação de estradas no estado, né? E nós fomos morar lá para a região de Piripiri, Piauí, Sim. né? A única cidade que tem 4 I. É, é verdade. É verdade.
E dali eu passei uma época, quando cheguei aos meus 16, 17 anos, que eu balançou um pouco na fé, porque era a idade de adolescente e tal. Eu comecei a me envolver, fazer músicas, né? Então eu comecei a compor músicas, né? Na igreja? Não, eu comecei a fazer música secular, Seculares. né? E algumas pessoas se interessaram, teve alguns cantores que se interessaram, eu cheguei a gravar um long play, né? É, Naquela época, um disco, né, de vinil, Ah, né? Interessante essa história, porque a pessoa que me contratou, ele não sabia cantar, e eu entrei no estúdio para colocar a minha voz naquele disco. Então, houve o lançamento, a festa de lançamento daquele com a disco, sua voz com a minha e a voz sua foto. e a foto do cantor lá. Não. É verdade. Aí, quando chegou o disco, o diretor da empresa, que era a gravadora Sapucaia na época, lá, me chamou para me dar um contrato para mim mesmo, né? Porque o disco tinha saído, estava fazendo boas vendas, e eu fui com meu pai. E na época recentemente eu tinha voltado, né, para a igreja, que eu tinha passado um momento fora da igreja, Uhum. mas eu voltei para a igreja naquela época. Eu fui até com o meu líder de jovens, como é importante, né? A Aham. amizade, o entrosamento com o líder de jovens. Ele me deu uma força muito grande, foi com minha mãe, e nós conversamos ali, que eu ainda menor, 17 anos, né? 17 quase 18, mas menor ainda. Então nós conversamos ali, disse, olha, ele não mexe mais com isso. Se você quiser fazer uma gravação com ele evangélica, porque eu já tinha louvores já que eu tinha feito, composto, né? Algumas composições, já podia gravar um disco com aquelas músicas, e ele não aceitou, ele disse, não trabalho com essa linha tal, né? Quem sabe futuramente a gente pode até fazer isso. Mas a partir daquele momento a gente não aceitou, ele me fez o meu pagamento ali, né? Naquela época eu fiquei tão feliz porque eu recebi um valor, deu para me E, comprar um violão, comprei roupa para minha nossa, mãe. Então foi um foi valor alto então, né? um Porque valor pra bom. época roupa, violão era coisa cara, né? Eu recebi um valor, então eu fiquei contente com aquele valor que eu ganhei da minha arte, da arte, Esse era o né? pastor Edilson com 17 anos. Isso aí, O com senhor fez 17 uma anos. música, Eu gravou a fiz. voz da música. E que tipo de Sim. música era, pastor? Era música do mundo mesmo, Não, mas digo com música. relação a o ritmo, o ritmo. Era tipo, tinha um forró, entendeu? Tinha um shot, né? Era Era um músicas. forrozinho ali, era um shot assim, porque é o Sim, tradicional do nordestino, né, daquela. pastor? Na Eu imagino que tradicional. o senhor agora tem, é um pastor, tem uma série de coisas que o senhor, até a gente prefere não citar, né? Mas imagino que naquela época o senhor tava felizão por ser Sim, a voz do shot. é verdade, é verdade. Então, então foi isso que aconteceu naquela época, né? Mas aí eu já voltei para a igreja. Foi a época que eu também eu conheci a minha esposa, né? Uhum. E a gente eu fiz a minha decisão de retornar para a igreja. Ela não era crente, não é? Porque na época 19, 20 anos por aí, 21, eu eu lecionava, né? Eu fiz Hum. pedagógico na época, pedagógico, né? Então dava licença para a gente. O senhor não era nem faculdade na época, Não então. era faculdade, era curso tipo um técnico, né? Ah, você fazia um técnico Era e um podia dar técnico. aula. E eu podia dar aula. Então eu dava aula nas escolas do estado. E eu conheci minha esposa lá na escola. Dando aula pra ela, não. Não, sim, conheci minha esposa. O senhor era professor Eu dela? era. Rapaz, homem, esses É, professores. é. Brincadeira. E aí a Mas o senhor era muito gente. novo. Novo, novo. Sempre fui uma pessoa. Eu levava muito a sério as coisas, muito responsável, né? Nós reparamos que o Com senhor é aquilo que bem. era colocado nas nossas mãos para Sempre realizar. teve essa oratória muito boa. Sim, sempre procurando fazer as coisas, né, com ordem e tal. Então eu trabalhava nesse sentido. Eu era muito compromissado, tinha bastante. Eu tinha 2 empregos na época, né? Quando eu conheci ela. E foi a partir de então, eu retornando para a igreja, começando a assumir trabalho na igreja, e no ano de 90, finalzinho de 91, Diego, no finalzinho de 91, nós resolvemos então ir para Campinas, vim para Campinas, Eita. saí lá, vim para Campinas. E ao chegar aqui em Campinas, eu fui morar na região do Florense. Aquela região lá embaixo de Florense 2, ali não tinha asfalto, era tudo estrada, as ruas, tudo de lama, era dificuldade. Então o pessoal que morava naquela região lá embaixo subia a pé para tomar ônibus ali em cima, né? Na John Boy. Um pouquinho para cima, naquela avenida A do nossa Ferreira Florense lá ali. embaixo, né? Aham. E eu fui morar para ali. Então, eu fui congregar numa igreja mais próxima
da casa que eu tinha condição de pagar, né? Nossa. Que era justamente o Florence 2. Então, naquela época, o dirigente me viu, e o pastor presidente, na época que eu cheguei, era Vila Nova. Vila Nova, Sim, sim, Ministério Vila é, Nova. e que logo em 95, o pastor Paulo chega, né, e faz Ah, a união, né, da integra, igreja, né? Integra os dois. Uhum. integrou. E Até na hoje, época, Vila Nova é a igreja sim, nossa ali. Uhum. tanto que naquela época o pastor presidente me viu lá na igreja e falou assim: eu preciso desse rapaz aí, eu preciso dele, né? Do nada. Do nada, eu preciso dele. Uma pergunta assim, pastor. O senhor veio pra cá em busca do quê? Eu vim aqui porque eu tinha um projeto, eu queria abrir, eu queria ter uma condição financeira, porque eu tinha um sonho de abrir uma empresa para mim Lá. lá. Então eu vim para trabalhar, consegui juntar dinheiro para poder comprar os produtos, porque eu queria montar uma equipe de vendas para mim, ter produtos e sair pessoas vendendo para mim. Que produtos? É tipo é, é, roupa de cama, produto de mesa, essas coisas aí, panela, essas Ah, coisas aí, o né? sacoleiro aí de. Sacoleiro não, Eu tem um queria nome, né? Porque e eu o pessoal colocar que saca aqueles carrinhos, né? uma equipe de vendas para mim, eu tinha E esse lá. pensamento lá. E aí receber parceladinho, ia todo mês Receber cobrar parceladinho, lá. Ah, porque eu já tinha amigos lá que fazia faziam isso. isso e se davam bem. Eu tinha esse projeto também de fazer. Porque o nordestino, em especial, os negócios deles, normalmente era vir em São Paulo, Uhum. pegava a mercadoria. Hoje tá fazendo isso, vai no Brás, compra roupa, compra Sim. bolsa, né? Aham. Hoje menos a questão do sacoleiro é menor, né? Mas É. você ainda tem o pessoal que abre a loja lá e aí faz o negócio dele acontecer lá. E eu conheço também amigos que ficaram bem de dinheiro mesmo É. fazendo isso, né? Sim, Esse câmbio aí lá no Nordeste, né, é pastor? verdade. Então sua Então, intenção era essa. era minha visão, era meu pensamento. Mas quando o pastor me chamou para fazer isso, o dirigente junto com ele, mandaram me chamar, eu e minha esposa, e disse: olha, nós temos um projeto para você, uma igreja, uma congregação para você dirigir. Ele disse: mas Você não era nem pastor? não era, mas eu dirigi igreja, né? Na época eu era diácono, diácono. O senhor veio do Nordeste como diácono. Fui separado aqui, diácono. Ah, então você tinha acabado de. É, Isso com jovem quantos ainda, anos? jovem. 91, Não. 92, 1992. O senhor é Na de época, 67? é, Então você tinha 25 1992. anos. 20, E o senhor 25 veio para anos. Campinas com quantos anos? Eu estava com 22, Ah, então era pouquinho tempo. 22, 23 por aí. E aqui que sua história foi construída aqui. A minha história ministerial, ela foi Hum, construída aqui em Campinas. É legal. como se fosse a minha escola de base, né? Uhum. Nas categorias de base, né? Aqui foi Campinas. E aí o pastor me convidou para dirigir. Eu disse: quando? Ele disse: para ontem. Seria para ontem. O assembleiano, a gente fala assim, pastor, põe o pé e Deus põe o chão, porque É, normalmente não tem planejamento, né, pastor? é, Se a gente vir você um chamado, uma vocação, vai ser você mesmo, é, irmão. E é pra é. ontem mesmo. Aí foi que eu lembrei, Diego, de algo uma madrugada, quando eu ainda jovem, né? Pouco recém-casado. A minha esposa foi para a casa dos meus pais no final de semana e eu fiquei em casa. E numa madrugada eu tive uma visão. E aquela visão, uma voz muito forte que falou meu coração, uma voz que até hoje toca a minha alma. E aquela voz é que me impulsiona. Ah, desculpa. Aleluia. É bom. É que me impulsiona a fazer a obra do Senhor. E eu lembrei daquele momento, aquela voz me falando que eu tinha esse chamado no meu coração. Eu via pedras rolando, pessoas gritando e eu tinha uma mensagem para elas de esperança, uma mensagem que fazia com que elas mudassem de atitude. Então eu lembrei de tudo aquilo naquele momento, daquele O convite. senhor teve foi um sonho, foi uma visão? Como é que foi? Foi o sonho. Quando eu tive aquele sonho que falava o meu nome, eu já caí de joelho na cama. E eram umas 4:30 para 5 horas, já desci de joelho, já chorando. Eu já me desmontei, e eu entendia que aquela voz era de Deus. Eu entendia rapidamente aquela compreensão de que era algo de Deus aquilo lá, era divino. Então todas as dificuldades que hoje, até hoje eu passo,
que a gente não são poucas dificuldades. Eu me lembro daquele momento e aquela voz é que me impulsiona a, a, a conduzir. Glória a Deus. Aleluia. Olha, pastor, consigo sentir Deus aqui. É bom falar com o homem de Deus, viu? A obra de Deus é maravilhosa. Glória a Deus, né? Toma água, pastor. Vamos deixar aí na gravação, mas eu quero comentar algo. Eu acho que eu tenho reparado, gente, isso. Eu sempre comento nas pregações que eu falo sobre chamado, pastor. Chamado é quando a igreja vê que você tem potencial. Quando a igreja olha para o Edilson Veras e fala, Edilson Veras, ele vai ser um pastor futuramente, ele vai ser um evangelista, ele vai trabalhar, vai ser um missionário futuramente. Só que vocação é quando você ouve a voz de Deus. Porque essa convicção só vem quando Deus fala com você. Sabe, pastor? Quando Deus fala assim, tá vendo? Eu te criei para isso, né? Você vê os passos de Jeremias, é exatamente isso, né? Sim. Antes que você se formasse no ventre da sua mãe, né? Já escolheu. Eu já tinha te escolhido já, né? E aí, eu te escolhi, Jeremias, assim, o seu DNA é feito para isso. Né? E quando a gente sente isso, pastor, tem que tremer aqui dentro. Não existe um homem de Deus que não tenha esse momento que o senhor teve aí, da vocação, sabe? Samuel, é exatamente o que Samuel teve mesmo. Quando Samuel já estava acostumado com a voz de Eli, e Samuel achava que a voz divina era a voz de Eli. Sim. Mas não era. Quando ele descobriu que aquela voz era de Deus, aí Samuel mudou a perspectiva. E Deus, quando chega para Samuel, pastor, Deus não chega assim, Samuel, olha, você é um profeta, filhão. Samuel, olha, você vai falar isso, isso e isso para ele. Não, não, Deus só descarrega a profecia. E Samuel entrega para ele a profecia. E o que isso quer dizer, pastor? A gente já nasce pronto para aquilo que Deus chamou a gente. Já tá no seu DNA, sabe? Tem coisas que você faz, você fala, eu não sei como eu treinei para isso. Eu não treinei para isso. Eu já nasci com isso. É Deus que deu isso. Então, é algo assim, é uma experiência tão, tão profunda que às vezes você, por mais que você procure palavras, talvez você não descreve aquilo, Não tem como. essa experiência, porque é algo único, é pessoal, né? E é coisa entre você E Deus. e Deus, entre você e Deus. Então Deus me conduziu e me conduz a certos caminhos que às vezes pessoas que estão ao meu lado às vezes não compreendem, não entendem. São caminhos bem, bem, bem complicados às vezes, mas que Deus nos mostra o triunfo na frente, né? A bênção, a vitória na Que frente. bênção. E é isso que a gente tem andado, confiando que nós somos totalmente guardados por Deus, protegidos por Deus, e Ele nunca vai deixar de cuidar da Nunca gente. faltou nada. E nunca falta nada. E Nunca não vai falta. faltar. E não vai faltar. É o que o salmista diz no Salmo 23, né? É, O Senhor é meu pastor, nada. nada me faltará, né? No original é como se ele dissesse, continuamente eu estou satisfeito, assim, né? verdade. Porque o Senhor é minha satisfação, né? Assim, Deus é minha satisfação, né? Então nós começamos a dirigir igreja aqui na Jorge Tibiriçá 1445, Jardim dos Oliveiras. Jardim dos Primeira Oliveiras, igreja. a primeira congregação. O senhor nunca foi nem Aí quando foi, segundo pastor. eu me lembro que em 93 nós assumimos a igreja, 1993, porque no mês de fevereiro eu cheguei na igreja, na sede, e eu fui separado ao presbitério da igreja naquela época. Interessante que eu trabalhava numa empresa e todas as vezes que eu recebia uma promoção na empresa, Diego, eu recebia também na igreja. Hoje, tudo junto. É tudo junto. São detalhes, né, de experiência, né, que a gente teve. Fui separado ao presbitério, fui promovido na empresa. Então, houve assim um crescimento meu profissional também, na época, né? Foi quando nós tivemos a oportunidade de comprar o nosso primeiro carro, né? O primeiro carrinho, e para poder atender a obra do Senhor aqui em Campinas, né? Depois de 95, eu O deixei senhor a dirigia a congregação primeira igreja sem carro? sem carro. Como é que o senhor saía do Florense? Não, porque eu mudei. Ah, você mudou. Ele me colocou, eu morava na casa do fundo da igreja. Ah, entendi. Era uma casa nos Oliveiras, então Ah, eu tinha uma entendi. casa, eu morava ali para dar o atendimento sem dificuldade nenhuma, né? Então a igreja ela te deu uma estrutura para o senhor ficar na casa. E antigamente a casa pastoral era algo comum na igreja, né? Sim. Tinha uma casa pro pastor ali, né? Uhum. E aí o senhor já vinha morar na casa, então o senhor tava confortável, assim, entre aspas, confortável, né? Sim. Porque é ruim você sair do Florencio para vir pro Oliveiras aqui, gente. Era Pra quem não conhece Campinas, é outro lado da cidade.
É uma E o viagem. transporte hoje é ruim para essa região, né? De lá para cá. Imagina naquela época como que era, pastor. Então, dali, eu saí daquela congregação, já fui mudei de setor. Já fomos para o Campos Elíseos ali. Eu fui dirigir a congregação de Vila Mimosa. Isso lá no ano de 95, 96, por aí. Porque eu passei pouco tempo lá e depois nós fomos em 97, Diego, 97, nós assumimos a congregação de Vila Carminha. Morava na casa da Carminha. E ali eu tive uma experiência, porque nós dirigimos 6 anos aquela congregação. 6 anos. Foi lá que eu tive a experiência de uma madrugada, nós fomos roubados, né? Entraram os bandidos lá, ficaram cerca de mais ou menos 2 horas dentro da minha casa, com minhas filhas. Graças a Deus, Deus protegeu, não deixaram estocar na gente, né? Tivemos a integridade física, graças a Deus, protegida, mas eles levaram tudo que puderam, ainda me levaram junto no carro, eu dirigi no carro. Nossa. O rapaz, um dos bandidos, falou assim: ó, nós não vamos fazer nada com o senhor, não, o senhor é bonzinho. Eu disse: não, é Deus que me protege. Eu falei para ele, né? A minha filha mais nova queria vir comigo, né? Ele: deixa eu ir com o pai, eu quero ir com o pai. Aí a mais nova disse: não, Deus está com o pai, não vai acontecer nada com ele. Durante o assalto, suas Durante o filhas assalto. reagiram assim. Uma queria ir junto, Elas criancinhas. porque normalmente você esconde, né? Você esconde. Não, uma queria ir junto e a outra falou que Deus tá com o Não, pai. Deus está com o pai. Deus está com o pai. No meio do assalto, pastor? Meu Deus Deus. está com o pai. Aí eu fui, eles pegaram, abriram o capô do carro, tiraram, aliás, o porta-mala do carro, tudo que tinha um PEG, né? Pegaram guitarra da igreja, violão da igreja, as ofertas que tinham naquele dia, levaram tudo, as coisas da nossa casa, poucas coisas que tinha, eles levaram tudo. Então foi um susto. A partir daquele momento nós não dormimos mais naquela noite. Tanto que o pastor Paulo, mas na época o pastor, o supervisor da época, né? Naquele dia, era de quinta para sexta-feira, eles conseguiram um apartamento para nós. Aí nós viemos morar aqui no Proença. Tiraram você da casa pastoral? Aí tiraram da casa pastoral e fomos para lá. Porque minha família ficou, tipo assim, Traumatiza, um né? trauma. Ficou um trauma. Até hoje elas têm esse trauma daquela situação que nós vivemos naquela época. E aí, mas o cuidado, sabe, da igreja, do ministério do pastor Paulo, foi tão marcante, né? Esse cuidado, a gente tem isso no coração, é uma gratidão que nós temos em relação ao nosso pastor. Então, a partir daquele momento, e continuamos trabalhando normal. Dali fomos dirigir, passei pelo Esmeraldina, passei um tempo, aí fomos para o Carlos Lourenço, na época não era setor, era uma congregação. Passamos 4 meses lá. De lá do Carlos Lourenço, o pastor nos convidou para assumir o primeiro setor, em 2005, Diego, 2005. Eita. É uma história. Aí nós fomos assumir o setor de Campineiro. Uma experiência também muito, muito maravilhosa. 4 anos nós dirigimos ali aquele setor. Primeiro setor, Primeiro setor de trabalho. 4 anos de direção. E como é que é um pastor de congregação assumir um setor? Porque É um desafio. sobe a régua, né, pastor? É. Porque, gente, no ministério, pastor, explica isso pro pessoal que está assistindo, até pro jovem, pastor. Quando mais você sobe de cargo, né, é uma pirâmide inversa, né? Mais você passa a servir as pessoas. Então, vai se afunilando a pirâmide ali entre pastor, presidente, setorial. Esses que estão lá em cima são os que mais servem a igreja. Normalmente não se tem muito tempo para viver, muito tempo para curtir, muito tempo para... Você é um sacerdócio. Sim. O sacerdócio é entregar a sua vida em prol do reino, né? Em prol de Deus. E como é que foi, pastor? Você sentiu... Subiu, porque você era diácono, entre aspas, ali o diácono na igreja trabalho local, Depois o senhor virou dirigente. Você nem ficou segundo pastor nem nada. Sim. Dirigente direto. E já é uma responsabilidade enorme. Muito grande. Você já não é só sua família. Você já tinha filhos, pastor, quando assumiu? A minha filha tinha 1 ano de idade, 2 anos de idade, e a menina minha nasceu, a caçula, né? A Laís, ela nasceu lá, eu dirigindo aqui os Oliveiras. Olha aí que beleza. Já começou um pai de família, nordestino, veio para sustentar a família, uma filha com 1 ano, outra recém-nascida, e uma igreja para dirigir. Quantos membros naquela época? Tinha muito? Naquela época tinha uns 90 por aí. 90 membros. 90 membros por aí. 90 membros, gente, é problema. Vezes 5 aí, você pode precisar para resolver por dia. Tinha bastante coisinha para
Bastante para coisinha. ocupar o tempo, né? Isso na década de 90, então você É, imagina, né? mas foi Primeiro setor aí foi uma responsabilidade enorme. Conta pra gente como é que foi esse muito primeiro grande, setor aí, professor. muito grande. Tivemos momentos bons, porque eu sempre Claro. gostei de trabalhos, tipo de trabalhos de rua. Hum, Nós fizemos a primeira caminhada, né, uma caminhada evangelística, né, onde a gente colocava a banda de música fora da igreja e saía nas ruas caminhando e encerrava com uma cruzada evangelística, né? uhum. Eu creio que os irmãos do Campineiro devem lembrar muito bem disso, desses trabalhos. Até ontem mesmo, alguém comentando a respeito desses trabalhos, né? O trabalho da escola que a gente realizava. Muitas almas se rendiam, né? Algumas congregações que a gente teve a oportunidade de abrir, né? E pontos, né, que a gente teve a oportunidade de abrir. É a história de Então Campinas, é a história da igreja de Campinas, né, professor? são histórias maravilhosas, né? Então tudo isso a gente deve ao nosso pastor, né? O pastor que viu na gente, não sei, algo, né, que nos convidou e colocou essa responsabilidade para nós realizarmos, É né? Deus, né, pastor? O pastor só ouviu a voz, né? É, Só foi sensível à voz, né, é pastor? verdade. Então a gente agradece ao pastor Paulo pela, né, pelo empenho, assim, olhar, pelo carinho, né? E E é muito. colocar isso O na. que ele fez com a sua família, pastor, é muito importante, porque eu imagino o trauma que vocês passaram naquela época com relação ao o assalto, né? Sim, E esse cuidado da igreja é muito importante. Você sentir que você não tá sozinho, é. por mais que nós sabemos que Deus tem esse cuidado com a nossa família, com a nossa casa, Uhum, saber que tem homens de Deus que estão sim, te apoiando no sim. seu trabalho, no seu dia a dia, e que não vão te abandonar em momentos difíceis igual esse, né? Uhum, Porque ele imaginou, imagina a minha família passando por isso, né? sim. Então eu vou trazer o senhor para um lugar mais seguro, mais confortável, né? É, É evidente que a gente sabe que o que foi aconteceu não pode ser reparado, porque é um trauma que fica, né? Só que a gente sabe que o que a igreja puder fazer para deixar o pastor numa condição boa, ela vai fazer, né? Isso é muito é. importante Não, e foi fica os nossos muito. parabéns aí pela ajuda da igreja, né? É. Então isso ficou bem marcante. Então, a partir daquele momento que eu já trabalhava, porque em 96 o pastor Paulo me convidou para trabalhar na tesouraria da igreja. Agosto de 1996. Então, ficou bem marcante porque foi a época que eu fui separado ao ministério, né? Olha, E isso ficou bem marcante na minha história ministerial. como que era o crivo naquela época, pastor ministerial? Porque hoje estão É, pegando pesado, cara. é. Mas já tinha, né? Era Mas bem. como que eram aqueles pastores? Porque o senhor, assim, eu entendo que os meninos igual eu da nossa geração é outra geração, Sim. é outra, abre aspas aí, pegada, outra pegada, pastor. Aham, A gente tem que ser muito mais testado porque a gente é muito Nutella ainda, entendeu? aham, Eu sim. reconheço isso. Aham, Mas o senhor já era um cara muito maduro, imagino eu, né? uhum, Com 20 e poucos anos, né? é. Mas como é que era o crivo, os pastores? Quem te fez o crivo? Você lembra, pastor? Ó, na época passou Isaac Strobel, Ah, hoje é presidente lá em Cruzeiro, né? é, Cruzeiro. Cruzeiro. Naquela época, era Samuel Brito, era esse Eram os pessoal homens aí, que né? puxavam ali a orelha. Era esse pessoal que observava a gente, que acompanhava, né, o trabalho, né? E apertava muito, E pastor? aperta. E era. Mas não tinha, ainda não estava feito aqui esse questionário que hoje tem, Sim, né? sim. Não Era precisava uma outra também. maneira, tinha o crivo, mas não era daquela maneira, bem organizado. Depois o pastor Paulo veio e organizou todo esses questionários junto com o obreiro, com a esposa, né? E era outra época, né, pastor? Uma, Não necessidade, acho que era muito mais orgânico, né, a coisa, né? Hoje é, tá muito grande. Hoje são 160 congregações é, só em Campinas, né? A gente diz, porque antigamente acho que sim. tinha a questão do campo como um todo, né? Foi Foi emancipando, né? desmembrado, Foi né? desmembrando. É, Só que imagino que naquela época era mais orgânico, né? Que você conseguia saber quem eram os obreiros, quem eram os sim, pastores. Hoje tá mais difícil, hoje fica é, mais complicado, né? porque ele me chamou para trabalhar pertinho dele. Então tinha um conhecimento mais, né? Ele começou a me conhecer. Acredito que a gente caminhava junto, né? Tá Então tudo perto isso ali. conta, né? Uhum, uhum. Tudo isso conta. É, pode continuar, pastor. E eu passei 22 anos trabalhando dentro da tesouraria e sendo supervisor, cuidando de igreja também. Meu Deus. Até que, agora recentemente, né, houve essa necessidade de Aquirás, né? Uhum. E veio para mim essa proposta, né? E eu disse, eu vou, né? Eu vou assumir. Aqui a gente tem uma ideia diferente do que é missão, né? É Sim. muito na teoria, né? É. A gente fala, canta o hino, se pelos vales, né? Aquele negócio todo Hum. bonito, né? Desculpa, pastor, Mas, desculpa. então, mas viver a missão no dia a dia,
é muito diferente. É algo que só você mesmo, a gente viveu o dia a dia diferente. E às vezes a gente comentando, às vezes, mas como que pode isso, deixar toda essa estrutura, né? Tudo pronto, né? Você pede, vamos fazer isso, a coisa acontece, né? A resposta é mais rápida, né? Lá não, no campo missionário, ao chegar lá em Aquiraz, meu amigo, nós assumimos um lugar onde comecei, né? Apesar de que antes tinha o grupo de pessoas lá, mas quando eu cheguei, era só eu, a minha esposa e mais umas 6 pessoas, Meu Deus. umas 8 pessoas naquela sede. Logo ao assumir ali, naquele ano, no mês de março, lembro que tipo dia 18 de março, naquela época, 2019, houve a pandemia. Nossa, o senhor pegou na Fechou tudo. pandemia. Foi justamente naquela época. Imagina só, nós tínhamos deixado tudo aqui. O senhor tinha casa Família, aqui? minha casa aqui, né? Tudo aqui. Minhas filhas, meu neto. E aí para aquele lugar e de repente fecha tudo. Meu Você não tem Deus. condição, o governo fechou tudo, todo mundo apavorado, né? O medo de pegar aquela enfermidade distante de todo mundo, só nós daquele lugar. Uma outra Imagina, realidade de saúde também, uma outra pública? realidade, né? Então foi muito complicado. Minha esposa pegou uma TAG, é um problema de ansiedade, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Então tivemos que Hum. tratar isso durante todo esse processo. Em meio à E pandemia. meia pandemia, tendo que estar ligando para as pessoas, tendo aquele cuidado, ir nas congregações. Então, naquela época surgiu vários problemas dos templos, né? O problema de telhado numa congregação. Mas, e aqui, Campinas sempre cuidando da gente. Passou esse processo todo de pandemia, Campinas nunca deixou de enviar para nós o nosso pão. Nunca atrasou, Diego. Um mês sequer, Mesmo na pandemia. mesmo na pandemia. Porque você pega a pandemia, pessoal, É, diminui todas as contribuições de igreja, missões é, também diminui contribuição, mas a igreja de Campinas continua abençoando todos os missionários, todo missionário. mantendo os missionários, né? Que é a Manteve. obrigação da igreja quando envia um missionário é mantê-lo, né? É, e manteve todos os meses certinho. Então a gente agradece muito, sabe, a cada irmão, a cada família, ao nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire, aos nossos diretores de missão, que na época era o pastor Márcio Monteiro, hoje é o pastor Fez um Cláudio, trabalho né? extraordinário, né? Foi chamado agora para outra área na igreja, na diretoria da igreja, mas o trabalho do pastor Márcio em missões é. Olha, você vê os É, vídeos arrepia, né, pastor? é. Acho que tem algum vídeo de Aquiraz, né? Foi feito agora domingo, no culto de missões do domingo desse mês de julho, né? Foi Uhum. apresentado aqui em Campinas, porque passou domingo à noite e Campinas tinha enviado a passagem para mim vir com minha esposa para cá na segunda. Ah, sim, sim. Então, quando eu fui me apresentar ao pastor Paulo na segunda-feira, às 9 da manhã, ele disse, mas rapaz, você já está aqui, então, eu vim me apresentar Já. aqui. Você passou ontem, né, no telão aí, né? Já está aqui. Eu vou pegar esse vídeo e passar aqui, mas pode falar, professor. Tá. Certinho. Uhum. E aí a gente participando, fazendo esses trabalhos lá, foi muito complicado, porque ao chegar lá, a igreja não era organizada, tivemos todo o trabalho, porque 2 anos, Diego, nós trabalhamos ali, evangelizando, fazendo cultos, e nenhuma pessoa. Você já imaginou você passar 2 anos pregando no lugar, evangelizando praticamente todos os dias, 2 anos, pastor? 2 anos, e não entrar uma pessoa dentro da igreja? Ai, não, pastor. É, É possível isso? é possível. Ah, Porque eu não. vivi isso aí. Meu Eu e minha esposa. Deus. Tinha dias que a gente pensa assim, não, o que que nós fizemos na vida, né? Jogamos, nós fizemos algo de muito ruim para Deus, né? Como é que pode um negócio desse, né? Não temos a resposta de pessoas, as pessoas não estão vindo, né, para ouvir a palavra do Senhor. Meu Um dia, Diego, Deus. nós fizemos o seguinte: eu aluguei um carro de som, lá um paredão, né? Paredão, chamado paredão Ó, de pastor, som. essa aqui é o vídeo antigo ainda, tá? Aham. Mas olha que legal aí, o pessoal pra conhecer. O pastor tá lá em Aquiraz, né? Eu tô lá. Isso. Essa é a nossa sede. Olha a sede. Pastor, só uma pergunta assim, eu acho que, se o senhor quiser comentar,
Como é que é sair de um setor em Campinas que você tem pelo menos uns 2.000 membros pro setor para você cuidar e para uma congregação que tinha quantas pessoas lá, pastor? Eu cheguei lá, tinha 8 pessoas. Esse pessoal aí, ó, Quer que eu esse aí era o volte? pastor antigo de lá, que falecido, né? Ah, ele faleceu? É, olha, Isso é o estilo de oração? esse é o trabalho lá que juntou as congregações, né? Ah, Da zona rural, todas elas. É esse pessoal aí. isso Era esse aqui, pessoal aí. esse aqui é o campo de Aquirás. Campo todo. Esse aí. O pessoal fala, Quando eu cheguei lá, o grupo que estava, né, com eles, não mais, nenhum voltou. Nenhum. Não consegui nenhum para ficar comigo lá. Você fala com relação a pessoal que já estava congregando com o pastor Sim, antigo. um pastor antigo, pastor, na época, que me antecedeu, o pastor Marcos Eliel, que hoje está Sei. na região do Vale do Jequitinhonha. Conheço. Uhum. Que quando eu cheguei lá, o povo que estava com ele, nenhum mais ficou comigo. Nenhum. Por ser Eu não sei, acho que. uma Não questão de sei. mudança, né? É, Mas aceitaram. isso aqui, gente, ó, só pra vocês entenderem. Então, aqui em Campinas, 500 pessoas você tem numa congregação. Sim. E aí você assumiu um campo onde a sede do campo, que a gente brinca que o senhor é pastor presidente, que o senhor é pastor presidente, mas assim, brincando como se o senhor fosse um poderosão. Não, o senhor é um missionário. Sim, O senhor é um missionário. E esse trabalho, você tinha 8 pessoas sim. quando o senhor assumiu. Ah. 8 pessoas não era nem seu corpo de obreiros. Não. É seu púlpito, tinha mais de 8 pessoas. Não. Eu tinha que pregar, eu tinha que cantar, eu tinha que evangelizar, né? Porque a congregação, eu tinha uma congregação em Eusébio, no Parque Avaí, que o culto lá, eu tive que colocar às 4h30 da tarde no domingo, porque eu saía de casa, dirigia o culto no Parque Avaí, terminava às 18 horas, eu tinha que sair correndo para ir para a sede, lá em Aquirás, né, no Camará, e o culto começava às 18 horas e 30 minutos. Então, eu tinha que ir lá, abrir as portas da igreja, ligar som, porque eu não tinha pessoas ainda para me dar esse apoio, para me ajudar nessa área. Então, tudo era feito, eu e minha esposa, isso aí. E, às vezes, o culto nós fazíamos, eu e minha esposa, e, às vezes, esses irmãos, que completavam 8 pessoas na igreja. 2 anos passei pregando, não entrava uma pessoa. Um dia, nós alugamos um carro chamado um paredão de som. Sei. Eu subi em cima, o carrinho puxando e eu convidando as pessoas. As pessoas olhavam eu em cima, né? Convidando as pessoas para o culto. E um dia, num culto, entrou uma família. Um rapaz, a esposa, uma criancinha de colo e uma mocinha, né? E eles observaram o culto, terminaram o culto, assistindo o culto com a gente. Eles chegaram no final do culto e disseram: pastor, tenho observado o senhor com um violãozinho aí tocando violão, né? O senhor está praticamente só. Eu e minha esposa, nós tínhamos decidido não mais congregar. Nós somos crentes, estamos firmes, mas congregar a gente não estava mais querendo congregar. Desigrejado. Então, então nós resolvemos então ficar com o senhor aqui. Ficar com o senhor. Eles eram em quantos? 4. Então Família. você ganhou mais 50% do público num dia, num domingo só. Aí eu perguntei: o que é que você faz, né? Aí ele falou, disse: eu toco teclado, né? Eu toco teclado. Ele disse: então traz o teu teclado e vamos aqui congregar juntos. Ganhou o músico. E o obreiro, provavelmente, né? Então esse moço, essa família, tá lá comigo desde então. Eles me ajudam. Meu Deus. Eles me ajudam. Então, esse é o trabalho Olha aí, que a gente pastor. tem feito, né? Pouco a pouco. Isso aí, esse vídeo aí é bem antigo. Essas pessoas não estão comigo mais, nem a família, Nossa. nem a família do pastor também não está com a gente O mais. pessoal que estava lá não está mais lá. Não, nenhum desses aí não está com a gente, viu? Olha, pastor. Então, hoje são pessoas totalmente diferenciadas, outras pessoas, Outro outras público. famílias, outro público. Se o, né? o senhor tem aquele vídeo de missões que passou no último domingo? Eu não tenho. Eu acho Não que deve ter tenho. no grupo das missões. Depois eu vou Deve pegar aqui ter. pra gente passar ainda hoje ainda aqui. Mas vamos lá. É o novo vídeo, né? Uhum. Que Eu vou pedir a já nova para o pessoal de realidade missões nossa. aqui, eles mandam para mim. Uhum. Sim. Então, o que acontece? Hoje são outras pessoas. Nós orávamos porque a congregação de Parque Avaí, que fica em Eusébio, era dirigida por uma irmã que me ajudava muito. Aquela irmã. Então, na terça-feira do domingo, como eu falei, eu tinha que passar lá para dar
a palavra de ensino no domingo. E a gente orava, tanto eu como ela orando, para Deus enviar obreiros. Um dia nós estávamos num culto lá e apareceu um grupo de pessoas e um pastor no final do culto veio falar comigo. Ele disse, pastor, nós já há muito tempo a gente tinha um desejo de conversar com o senhor, a gente já namorava esse ministério e houve a nossa decisão, eu e minha esposa, meu filho e minha nora, de vir para cá, congregar com o senhor. Eu queria que o senhor nos recebesse, não se preocupe, a gente fica sentado lá atrás, do jeito que o senhor quiser, mas a gente quer congregar aqui com o senhor. Aí, Já tinha 12 no culto. aí eu já olhei assim e disse, quantos são? Eu disse, aí eu disse, eu também vou ficar. Eu sei que cerca de 17 pessoas. Na pancada. 17 pessoas na cidade de Eusébio. Muito bom, muito bom. E aí eles vieram, eles passaram praticamente um ano com a gente, e esse pastor, eu chamei ele para dirigir a congregação do Parque Avaí. Hoje ele é o dirigente, só que quando ele assumiu essa igreja, Diego, ele foi acometido com um problema de saúde. Acho que já vinha há muito tempo e aconteceu esse problema justamente quando ele estava na direção da igreja. E eu não tinha ninguém para pôr, então eu não pude mexer, ele estava lá. E nós oramos para que Deus curasse ele. Foi ao médico, o médico disse, olha, você tem um problema seríssimo no coração. E isso está afetando várias áreas do seu corpo. Eu vi o laudo, o que o médico falou dos exames, um monte de problemas que aquele homem tinha. E ele entrou numa fila para receber um transplante de coração. Aquele dirigente nosso lá da congregação. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Entrou com pedido de aposentadoria, já estava quase já com essas coisas, questões já quase resolvidas e tal. E, por último agora, há poucos meses, ele foi ao médico para poder ver, refazer alguns exames. Ele fez os exames todos. Quando o médico olhou para o relatório lá dos exames, olhou para ele, olhou para o exame, olhou para ele e disse, ô, seu Abidaí, o senhor não tem nada. Como assim, pastor? O seu coração é um coração, não tem problema nenhum. Aquele homem foi curado, Diego. O Deus Jesus da obra. curou aquele homem na frente da congregação, a igreja orando, nós orando, Jesus curou aquele homem. Aleluia. E aquele homem hoje, ó, é um braço direito meu, ajuda muito lá naquela igreja. Muito mesmo. Muito, muito mesmo. Uma família que me abençoa a gente em termos de companheirismo, sabe? De uma forma bem... Dá fôlego, né, pastor? Quando você bem acha pessoas acentuada. assim, né? Então, são bênçãos que, no meio das dificuldades, Deus proporciona para a gente. Quando você pensa que está quase, aí Deus vem e traz uma surpresa assim para a gente. Então, hoje, a gente pode viajar para cá, para Campinas, né? Para rever a família. E a gente sabe que tem aqueles homens lá que estão nos ajudando lá, nos auxiliando. Tá dando conta lá do Está dando trabalho. conta, nos ajudando lá. Ele assumiu a congregação. Ele assumiu a congregação. Ele era o único que poderia assumir, porque era o único pastor, né? Era o único que tinha o ministério. Ministro, sim. E aí, você não tinha mais ninguém para pular, ele ficou doente e Jesus curou ele. Curou ele. Meu Deus. Eu digo minha oração, Senhor, não tem outra pessoa. Ele está doente e nós precisamos dele. E Jesus teve misericórdia. Essa ouviu. é a mensagem que fica, né, pastor? Porque o senhor imagina assim, a gente que está na cidade grande, nos grandes centros aqui, acha que Deus precisa da gente para alguma coisa. Tipo assim, como se Deus fosse refém da gente que tem algum ministério, que exerce algo. E Deus, nos pequenos lugares, fazendo milagres, né, pastor? Mostrando assim, queridão, se você não vier, eu levanto outro. Eu tiro do tráfico, eu tiro das ruas, eu pego do bordel a prostituta, eu transformo, santifico ela, trago pra obra, ela vai servir aqui na obra. Se você não quiser, não se preocupa, não. E se tiver doente, eu curo. É porque a obra precisa. E a obra não para, pastor. A obra não pode parar. A obra Entendeu? de Deus. É a obra de Deus, não é nossa. Isso é, nossa, que lindo esse testemunho, pastor. Que lindo. Muito lindo. Manda um abraço, como é que é o nome dele lá? Pastor Abidaías. Abidaías. Nosso abraço, nosso carinho a toda a família, os irmãos aí em Parque Avaí. Eu quero também aproveitar, mandar o nosso abraço aí ao presbítero Ivanildo, né, que a minha saída, eu deixei ele, o nosso co-pastor na sede, né, presbítero Ivanildo. O senhor consagrou ele? Nós que estamos, né, a gente faz os obreiros lá, filho. Separou, mão na cabeça, obra. Nós separamos diáconos, nós separamos obreiros, são homens que estão lá. E agora, recentemente, nós pegamos todas as disciplinas do CFO,
com o pastor Alberto, Olha, e a gente vai lá abrir o curso de CFO, nossa. não é? Para esses irmãos que estão chegando, agregando conosco ali naquele lugar. E aquilo que é aprendido aqui em Campinas, também lá. Porque Pastor, lá também é Belém. uma perguntinha aqui. Hoje, qual que é a realidade da igreja lá? Como que o senhor chegou com 8 membros na sede e mais alguns na zona rural, é isso? Sim. Foi um trabalho que o senhor assumiu dentro de uma necessidade da igreja ali. Precisava de alguém lá em Aquiraz. Sim. Mas como é que tá hoje lá o seu trabalho? Hoje nós estamos servindo Santa Ceia lá no culto, cerca de 25 a 30 pessoas. Uhum. Então, de 8, nós estamos já servindo Santa Ceia para 25 pessoas. Olha só. Nós todos os anos, vai ser agora o quarto, né, trabalho que vai acontecer, no mês de novembro, Uhum. o quarto encontro unificado. Nós juntamos no ano passado 45 irmãs louvando a Deus, todas elas uniformizadas. O campo de Aquiraz, 45 45 irmãs. irmãs chamadas para fazer aquele trabalho, né? E louvando a Deus. Pastor Márcio Monteiro, que foi o pregador lá nessa festa. Nós estamos programando já para novembro, né? O quarto, né? O quarto ano de trabalho unificado. E as irmãs, vamos juntar todos para fazer esse trabalho agora no mês de novembro. Que E vai ser uma bênção, bênção, que eu creio. bênção. Ano passado foi 45, né? Isso a gente Olha. consegue, pelo menos, manter esse número nesse ano. Com certeza, pastor. Pastor, fala pra mim, como que foi, como que tem sido a sua experiência e o que tem dado força para o senhor continuar na missão lá em Aquiraz, lá? Como é o que que dá aquele ânimo no coração, que faz a chama continuar ardendo, pastor? O trabalho, ele é bem espinhoso. Aquiraz fica a 27 quilômetros de Fortaleza. Próximo. 27, bem próximo. Só que a nossa igreja, ela não fica no centro da cidade de Aquiraz. Ela fica num lugar, num distrito chamado Camará, num bairro chamado Telha. Ali todo mundo conhece, se conhece um ao outro, né? Uhum. E a gente está ali, localizado naquele local, onde fica a nossa sede. Dali nós temos a congregação de Parque Avaí, que fica em Eusébio. Dali nós temos a congregação que fica na zona rural, que é cerca de 15 a 20 quilômetros da sede, estrada de terra, quando chove, tem muito buraco, é uma dificuldade para chegar, mas nós temos o compromisso de dar assistência para aqueles irmãos ali, né? Perfeito. Congregação de Lagoa do Ramos e congregação de Sítio Guarda. E agora, recentemente, nós abrimos 3 pontos de cultos, né? Uhum. Então a gente está ali trabalhando, orando a Deus para que Deus levante obreiros, para que a gente possa colocar pessoas dirigindo, né, esses lugares aí. Recentemente nós abrimos um irmão que também chegou, uma família recém-chegada lá. Ele chegou para mim e disse: pastor, eu tenho um salão lá em casa, eu preparei, já pintei tudo, eu tenho cadeira, o senhor não se preocupe em pagar aluguel, pelo menos até dezembro. Nós vamos trabalhar, o senhor vai trabalhar, eu quero ajudar também. Nós vamos trabalhar para ganhar almas. O homem se dispôs mesmo, E hein? a partir de dezembro é que nós vamos conversar a respeito disso aí. Então, eu Sem estou pressa. trabalhando nesse sentido. Nesse lugar, eu tenho que dar assistência ainda, que é nas Uhum. terças-feiras e nas quintas-feiras. E estou orando para Deus nos dar ali um dirigente para colocar ali, para nos ajudar, porque fica muito complicado para mim estar na sede e dando atendimento às demais congregações e aquele local. O que me incentiva, o que me dá força para continuar fazendo aquele trabalho são as pessoas que vão chegando naquele lugar. Quando você olha para elas, elas vêm com suas cargas, com as suas dificuldades, com seus problemas emocionais, seus problemas financeiros. É tanta coisa lá, porque você sabe que a região é uma região de pessoas carentes, pessoas que são realmente pobres, né? Uhum. A maioria deles vivem da ajuda do governo, essa situação. Então as pessoas precisam da nossa ajuda. É justamente onde a igreja pode ajudar, entrar com a palavra. Então, quando chega uma família dessa lá, e que eu vejo elas se renderem, decidirem-se por Cristo, decidir ficar com a gente, isso me dá um ânimo mais forte.
de poder continuar. Se tem essa família que chegou, tem mais outra. Então, o meu desejo é sempre buscar mais outra, receber mais outra. Hoje não veio, mas amanhã vai vir, amanhã vai chegar mais, amanhã vai ser outro dia, vai melhorar. Então, essa é a esperança que tem no meu coração. E o pessoal que tá chegando tá ficando com o senhor lá. Tá abraçando Fica a com a causa, né, gente, pastor? abraça a causa com a gente, Isso é tá com a bonito. gente, acertando a situação deles, que muitos deles vivem, às vezes, amasiados e precisam esse acerto, né, de casar para poder trabalhar junto ali com a gente, né? Nós temos feito isso. E o senhor já vai, a pessoa chega às vezes amasiada, mas com uma relação estável, seja união estável, o senhor já vai usando ela ali ou o senhor espera regularizar? Porque a necessidade da obra, às vezes, né, te obriga a trazer essa pessoa para trabalhar, né? Eu tinha a necessidade do Lagoa do Ramos. Veio o casal, eles tinham a união, viviam estável, né? Não eram casados, e eu cheguei e disse, olha, Jesus, eu não tenho outra pessoa, eu vou colocá-los lá na congregação do Lagoa do Ramos, me ajudar. Uhum. E ele foi lá. Aí não era casado, isso para a pessoa compreender, né? Quem está de fora fica meio complicado. O pastor usar uma pessoa que não. O religioso não aguenta, pastor. O religioso não vai aguentar isso, não ouvir isso. É O que complicado. aconteceu? Nós colocamos ele a trabalhar, me ajudando muito, uma pessoa muito responsável. Ele se sentiu, pastor, eu quero casar. Aí fomos lá, casamos ele, eu e minha esposa somos os padrinhos de casamento Que dele. bênção. Fizemos o casamento. Aí depois, agora eu quero batizar. Não era batizado? Não era batizado. Não. Olha aí. Aí descemos ele as águas batismais, batizamos num açude lá muito lindo, lá na região. E agora eles são casados, batizados, dirigem a igreja e ninguém pode falar nada. Ninguém vai falar nada. Tá tudo A acertado. obra, a santificação de Deus é completa na vida deles, vai estar se completando agora. Completou. E, pessoal, a gente precisa entender isso, pastor. Eu trago até para o nosso público que está nos assistindo aqui. A Assembleia de Deus, até brinquei com o pastor aqui, a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Porque, assim, por vezes, e já são 113 anos fazendo isso, pastor. Por vezes a gente não tem o obreiro certo, preparado, dentro daquelas características, mas tem o obreiro, tem alguém querendo trabalhar. E Deus usa aquela pessoa e abençoa aquela pessoa de forma que ela é cheia da graça de Deus e faz obra com excelência, né? E vai sendo mudada durante o tempo, né? Eu admiro muito a igreja que planeja, antes de abrir, que organiza, que prepara um obreiro e envia. Mas nós estamos há 113 anos, somos a maior instituição protestante aqui do país, né, do Brasil, e estamos batendo assim com o catolicismo, né? Eu digo a Assembleia de Deus como um todo, né? Sim. E dentro dessa realidade, pastor, é feita debaixo da graça mesmo, pastor. De homens, gente, que por vezes não tinham uma teologia boa, de homens que não tinham uma formação, às vezes, acadêmica, que não tinham, às vezes, o que comer em casa, passavam necessidade, mas que se entregaram pela causa do evangelho, pastor. Sim. E isso é suficiente, pastor. Deus, ele capacita essas pessoas que ele chamou, e eu tenho certeza que o Senhor, apesar do trabalho difícil que está passando lá, Deus vai responder com homens e mulheres, que essa mão de obra humana é muito importante. E lógico, né, com recursos, porque sem recursos ninguém faz nada, né, pastor? Verdade. O que está precisando lá em Aquiraz? Fala pra gente, pastor. Olha, nós precisamos de obreiros, nós precisamos fazer reformas nas congregações que são são construções antigas. Nós precisamos melhorar a estrutura metálica da sede, que como é um lugar de litoral, né, a maresia tem estragado todas as ferragens. Nossa. Nós temos que fazer um tratamento com aquelas ferragens. Precisa de dinheiro para fazer tudo isso aí, não é? Campinas tem nos ajudado. Sem a ajuda de Campinas, sem a ajuda do pastor Paulo, é impossível. é impossível continuar um trabalho lá aonde estamos. Eu e minha esposa estamos, lá em Aquiraz. É impossível. É impossível. Então a gente agradece a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida da igreja em Campinas, pelos nossos secretários de missões, pelos dirigentes, pelos supervisores, diretores, que têm sido pessoas generosas, têm aberto as suas mãos para a obra missionária. Uma pergunta que eu tenho que fazer para o senhor é assim: quem está em Campinas pode ajudar através da Missão Ceifa, Sim. né? Tem aí os dados da Missão Ceifa, só pesquisar no seu Instagram, YouTube, que você vai achar os dados. A Igreja de Campinas também, você vai ter acesso a esses dados. Mas quem quiser também te ajudar lá, pastor, como é que a gente faz para encontrar o senhor lá em Aquiraz? Contato, telefone, o Instagram do senhor, como é que é? Porque pastor, eu quero mandar uma ajuda para Aquiraz. Como é que eu faço para mandar isso diretamente para lá? Quem está vendo esse podcast aqui quer te abençoar, pastor. Sim. Pode ser pela missão mesmo. Pela Missão Ceifa. Pela missão Ceifa. É só chegar lá e conversar com o pastor Cláudio. Pastor Cláudio, eu quero enviar essa oferta exclusiva para a missão para a missão de Aquiraz. E ele vai fazer isso.
para Exatamente. encaminhar isso lá para chegar até a gente. Eu tô perguntando porque às vezes a pessoa tem dúvida, né, pastor? Como é que eu faço para abençoar o pastor Edilson Veras lá em Aquiraz? Uhum. Então procure a Missão Ceifa aqui Sim, em Campinas, sim. né? Na página da Missão Ceifa, entre, fale, ou você vai na igreja sede, procura o pastor Cláudio Cláudio, e ele vai encaminhar vai essa ajuda encaminhar. lá para Aquiraz, né? Sim, Então, e você aí também, quem quiser visitar lá em Aquiraz, pode ir, né, pastor? sim. Quem quiser ir lá na igreja do pastor, como é que a gente vai encontrar o senhor? E Você a tá perto gente do Beach Park lá, né, pastor? fica próximo lá, né? Que é Fica a cidade próximo. do Beach Park, né? Isso. Então a gente tem, olha aí, esse é o novo, O vídeo novo. é o vídeo novo, né? Vamos ver se é. É isso aí. É o vídeo novo. Então aí é Aquiraz, acabou de É chegar para mim aqui. Aquiraz, no Ceará. Os trabalhos de visitas que a gente faz, né? Olha aí, Olha aí. a gente visitando, né? Acompanhando aí os trabalhos. É Veja Nordeste aí, mesmo, hein, pastor? a gente vai, ora, orando com as irmãs. Essa mulher aí, ela é recém-convertida. E ela cuida da limpeza da igreja nossa lá em Lagoa do Ramos. Olha. O filho dela é que limpa lá o terreno, faz a carpe, né, tudo lá, e a gente está lá realizando esse trabalho, né? Quanto que vocês pagam para ela assim, pastor? Uns 5 salários mínimos para ela limpar a igreja lá? Como é que é? Não, ela Eu sei. não tem como. Essa congregação, se for, rende, né? Ela rende o quê? Entre dízimos e ofertas o mês todo, cerca de R$ 450 por Meu mês, Deus. né? Pelo financeiro, a gente não tem como, É que o não há pessoal acha que, possibilidade. o pessoal acha que o pastor Edilson Veras é pastor presidente e ganha 100 mil reais por mês. É isso Ah, mesmo, meu pastor Deus do Edilson Veras? céu, misericórdia. É. Mas esse é o trabalho. Olha a situação, como é que é, tá vendo? Esses são os irmãos. Isso Isso é um uma trabalho de rural, de né? fora, rural. Ah, rural. Olha Ah. aí, a gente põe as cadeiras lá de fora e faz culto, faz os Caixa de trabalhos, som, guitarra. põe o som, entendeu? Olha a estrada para a gente chegar na congregação lá. Eita, meu É Deus. isso aí. Isso aí foi que já fez com que o nosso carro já bateu o motor 2 vezes, né? Olha os Duas buracos aí. vezes. Não é fácil, A gente vai pastor. andando aí, de repente tem uns buracos aí, o carro cai dentro, meu Deus. Meu Deus. Mas Deus tem nos dado graça e temos feito a obra do Senhor com muita alegria, com muito entusiasmo, né? Como é que vence, pastor, essas. Porque assim, o obreiro aqui em Campinas, com todo o conforto que nós temos, passamos por crises ministeriais. De por vezes, eu não sei se a palavra certa é essa, mas pensar em desistir, né, pastor? Como é que o senhor consegue vencer isso, pastor? Como é que o senhor já passou por isso, por algum momento difícil? Não tô, assim, porque eu acredito, e eu tô até explicando bem pra gente não ser mal entendido, né? E que a igreja de Campinas seja talvez a melhor igreja com relação ao o auxílio a missionários, pelo que eu reparo, no geral, né? Nós temos nossa Secretaria de Missões Nacional, né? Que é muito boa também. Só que em relação a igrejas locais, a de Campinas é muito boa, né? Sim. Tanto que no último IJADEC teve um apelo missionário, o senhor viu como os jovens responderam esse apelo. Porque nossa igreja está no seu DNA ser missionária, a igreja de Campinas. Mas para o senhor, que é um missionário, está no campo, tem todo esse apoio, tem todo esse background aí de pessoas que te ajudam, esse networking, quer queira, quer não é necessário. Mas às vezes você tá sozinho lá, pastor. Isso aí, como é que lidar com esse dia a dia? Como é que faz com a família? Porque você tem crise na família, às vezes, né, a esposa também não tá muito bem. É do dia a dia, né? A gente já passa por isso aqui, em todo o conforto que nós temos em Campinas. Sim. Como é que é isso em Aquiraz, pastor? Como é que vence esses desafios ministeriais na missão, pastor? Como é que funciona? É bem delicado esse tema, porque é eu e minha esposa que estamos lá. Então, nós deixamos a família aqui, as minhas filhas, meu neto, né? Meu neto que foi praticamente ali desde criancinha, né? Aquele contato direto, minha esposa com ele, tem um apego muito forte, né? E agora minha netinha, né? A outra, a Helena, né? Que é a filha da minha filha mais velha, né? E aí tudo isso gera uma dependência também emocional aqui com Campinas, né? Então a gente lá se sente realmente às vezes só. A gente pensa que está sozinho. Tem momentos que a gente dá esse momento desampararam nós, né? A gente está sozinho, estamos solitário aqui, né? E Imagino às que vezes dá esse sentimento, mas ao mesmo tempo que estamos lá fazendo, a gente sabe que tem uma igreja que ora pela gente, né? Nós temos um pastor que é missionário, um coração missionário, que nos ama, né? Então, isso aí faz a gente se fortalecer, mesmo distante, né? A gente está lá, sabe que eles estão aqui, tem uma igreja que está orando pela gente, que cuida da gente, que está orando pela gente, intercedendo pela gente, né? Cuidando da gente. Então, isso vai fortalecendo. Mas a questão de solidão, isso é
Isso é Natural, real. natural. Todos os dias a gente sente isso aí lá. A preocupação de, sei lá, de ficar doente, né? Porque a gente já passou dos 18, né? Não é mais menino, né, pastor? Não é? E aí ele disse, meu Deus, ficar doente aqui, como é que vai ser e tal? E só eu e a esposa, como é que vai ser esse negócio? Então tem essas preocupações todas. À noite, acorda, a gente fica preocupado. A gente sabe que Deus é que cuida da gente e a gente tem procurado se ocupar todos os dias na obra do Senhor. E o senhor sabe que não é seu projeto, né? Seja é divino, né? É o projeto. O propósito é divino, né, pastor? É. E a gente fica tão assim, preocupado. Porque alguém poderia dizer, nossa, mas tem tanta igreja lá, tem tantos ministérios lá perto, por que isso? Gente, uma porta de igreja aberta, vocês não têm noção do valor que é para uma sociedade, É né? verdade. O senhor comentou que quando o senhor chegou em Campinas, você foi na igreja mais próxima, você podia pagar o aluguel, né? É. Então tem alguém lá na sua região, no vizinho da frente, de trás, ou na rua de trás, ou próximo, ou até de longe, que vem para ouvir uma palavra que dá fôlego para continuar, que muda a semana dela. Uhum. Imagina esses pastores que vieram para vocês às vezes machucados, né? E o senhor Sim. tratou, cuidou, deu um ministério para eles, o obreiro que chegou casado. Então, é incrível isso, isso não tem preço, pastor. É. Isso não tem- isso- ou você acredita muito nisso, né? Uhum. Porque o dinheiro não atrai, não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro para isso. É. O dinheiro não atrai. Você não tem fama para isso. Isso não dá fama, pastor. Isso é igual Davi, é cuidando de ovelha no pasto, cheirando a ovelha, entendeu? Isso não dá fama. Só que é uma graça e o Espírito te testifica isso que tá. Você tá no caminho certo, né, pastor? Eu acho que essa sensação é boa, né? É uma sensação. Você sabe que tá no lugar onde deveria estar, né, pastor? É verdade. É totalmente o avesso, né, do que nós fazíamos aqui, né? É como se você tivesse junto na linha de frente e você decidisse ir lá para o início, né? Arrancar toco, não Uhum, é? Então exatamente. é um trabalho de base, né? É um trabalho realmente que tem as suas dificuldades, mas é justamente aí onde a gente tem experiências profundas com Deus, né? A gente vê a necessidade, a gente sente a necessidade das pessoas, e quando as pessoas são alcançadas com alguma coisa, tanto material como espiritual, você olha e vê nos olhos delas o brilho, né, daquilo que estão recebendo, né? Então isso faz com que a gente se torne mais entusiasmado, né, Isso é para bom, fazer né? a obra do Senhor. Portanto, a todos aqueles que estão no começo, trabalhando no campo missionário, a nossa palavra é não desanime não, né? Porque é Deus que cuida, né? Nós somos os mordomos, nós somos chamados, né? Deus não perguntou, a soberania dele foi tão Uhum. maravilhosa que ele não perguntou para nós se nós queríamos ou não, né? Ele nos escolheu, né? Escolheu. Então nós estamos fazendo o melhor. E é um privilégio ser escolhido por É Deus, um né? privilégio muito grande. Tem o seu sofrimento? Tem, Tem. mas é um privilégio fazer a obra do Senhor. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É fantástico. É fantástico, pastor. Acho que é isso. Então vamos finalizar, porque se deixar a gente fala É, 10 horas nós é dois aqui, verdade. pastor, sobre esse tema. Pastor, deixa algum abraço pro pessoal lá de Aquirás, para sua família, o nome da esposa. Pode citar o nome da esposa, papai, mamãe. Deixa um abraço aí que vai Eu postar esse quero episódio aqui, depois. eu quero aqui agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que tem sido uma companheira, uma guerreira, mulher de Deus, né? Mesmo com tudo que passou, ela está firme. Nós não tínhamos um grupo de senhoras, nós formamos o grupo de senhora. Do zero. Ela rege aquele grupo de senhoras, né? Ela é a regente, ela faz, olha, tudo que vai ao alcance, está no alcance dela, ela procura fazer. É uma guerreira. Eu agradeço a Deus pela vida dela, dessa minha companheira. Agradecer pelas minhas filhas, pela compreensão, né, de estar tão distante fazendo a obra de Deus, mesmo sabendo que é incompreensível em muitos momentos, mas agradeço por cada uma, pelos meus netos, o Bernardo e a Helena, né? Que Deus abençoe, um grande abraço, um beijo no coração. Também quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos ali de Aquirás, os nossos dirigentes, né? Presbítero Edivanildo, seus familiares, Francisco Nunes, seus familiares, pastor Abidaías Lima, seus familiares, né? Os obreiros que estão ali conosco, né? No dia a dia, um grande abraço. E a você que não conhece Aquirás,
né? Convido quando vocês forem tirar férias, conhecer Fortaleza, né? Ligue para nós, vá cultuar a Deus conosco, né? Leve ali ah, um abraço, eu sei que a sua família junto vai se fazer a diferença ali e vai ser muito bem recebidos, Em tá? nome de Jesus. Então, que Deus possa acender no seu coração uma chama missionária, irmãos, e ajude a Quirás. Gente, é uma obra que precisa de ajuda. A Quirás, toda a missão Safe, os missionários do nosso Brasil que são enviados para fora, né, pastor? É isso. No Brasil existe essa chama missionária em que pessoas são salvas aqui dentro do Brasil, fora do Brasil também, através da pregação do Evangelho, né, pastor Edson Veras? Verdade. Obrigado, pastor. Obrigado por senhor ser essa referência para nós, viu? O Amém. senhor o senhor é uma bênção para nós. O nosso ministério, eu falo agora como um jovem presbítero daqui da Assembleia de Deus Campinas, tem sido transformado por homens como o senhor. Isso é importante para nós, pastor. Homens que deixaram de lado o dinheiro, a carreira, a família, deixaram de lado tudo aquilo que eles eram, né? Tomaram sua cruz e estão seguindo a Jesus aí no campo missionário. Deus abençoe. Deus abençoe. Agradeço a você, viu, Diego, pelo Amém, pastor. convite. Amém. Me senti muito honrado por estar aqui, né, Honra nossa. participando desse bate-papo, né? Bate-papo muito bom. E agradeço a Deus pela sua vida, que Deus continue abençoando, que você possa crescer, prosperar em tudo aquilo que você colocar nas suas mãos, viu? Amém, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, viu? E próxima vez que o senhor estiver em Campinas, o Imersão está aberto, entendeu? E vou tentar programar a viagem da nossa família para Quirás lá, porque aí a gente já fica pertinho do senhor ali, já Serão muito bem-vindos. já faz aquela visita lá no Beach Park e já visita também a obra missionária do pastor Edilson Veras. Pessoal, ajude o pastor Edilson Vera, ajude a obra em Aquirás, continue seguindo o Imersão. Pega essa xícara aí, pastor, pra gente fazer finalizar aqui, ó. Imersão, a superfície não é o bastante. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém.